Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podshape, podcast que é apresentado por mim e pela minha mulher, Juliana Salimene. Oi gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui começando mais um episódio do Podshape e hoje com um dos meus assuntos preferidos. Nosso assunto, um dos assuntos que a gente mais adora, com uma pessoa que a gente adora receber aqui também. Já é da casa, já. É da casa. Já tá virando quase roster já. Que é o nosso amigo Lordelo, que é entendido de todos os crimes, que sempre traz informações novas pra gente e coisas que ainda nem saiu na mídia. Ele esclarece coisas que a gente não vê. Ele tem uns contatos, ele sabe de coisa, Olha, Baza, Juliana, obrigado pelo convite. Queria parabenizar o nosso campeão, né? Sim, muito obrigado. Sai de São Paulo e vai ser campeão nos Estados Unidos, é um feito excepcional. Muito obrigado. Já entrou para o hall dos grandes atletas brasileiros. Parabéns, eu torci bastante. Muito obrigado. Eu gosto de musculação. Show de bola. E a gente sabe que ganhar lá fora não é brincadeira. É complicado. Olha, eu quero, para você que está entrando agora no Podshape, o que eu trouxe para vocês hoje são algumas novidades só para vocês, porque vocês gostam. Tá? Sim. Então nós vamos falar do caso Adalberto. Eu tenho coisas assim interessantíssimas para falar. Que já é uma coisa super estranha, porque o cara foi encontrado num buraco no autódromo. Tipo... E eu trouxe para vocês uma foto exclusiva que eu consegui, daqui a pouco a gente vai mostrar, que é uma foto que eu não sei quem tirou, mas me mandaram. Uma pessoa que tirou de cima, mas com uma qualidade imensa. Imagina um buraco aqui e uma pessoa que tirou a foto de dentro do buraco. Como se tivesse com a cara lá então, no buraco. Eu vou colocar vocês na cena daquele crime, da cena do buraco. Vocês vão ver tudo que está acontecendo. Mas foi um crime mesmo, então. Calma, que pode ser que não. Tá. Pode ser que não. Outro detalhe, eu vou trazer a maior bomba do ano do caso Maníaco do Parque. Um dos meus casos preferidos. O que eu vou trazer é algo estarrecedor. A novidade. E eu vou trazer para vocês uma outra novidade sobre o caso da Daniela Pérez, que é a filha da Glória Pérez, que foi assassinada em 1992, quando era a maior atriz da Globo do Brasil. Sim. Era a mulher mais linda do Brasil, era a melhor dançarina do Brasil, era o sucesso quando ela, após deixar a Globo, em 1992, ela vai embora para casa e ela desaparece. Ela fazia par romântico com um cara que estava se destacando, que é o Guilherme de Pádua. Ele fazia o par romântico com ela na maior novela da época. E naquela noite, Daniela Pérez, filha da novelista Glória Pérez, casada com o ator famoso, que ainda é famoso, Raul Gazola. E essa mulher, depois de horas, foi encontrada assassinada. E ainda até hoje tem coisa nova dos casos. Não, espera um pouquinho. Aí, ela foi encontrada morta. Até aí todo mundo sabe. Só que eu, no meu podcast, no meu canal Na Cena do Crime, a gente está entrando a fundo nos casos. E eu fui descobrir algo estarrecedor desse crime. Por quê? Porque quem matou foi o Guilherme de Pádua, que era um ator promissor. Então você imagina, uma loucura. Você pega dois atores famosos da Globo, estourados na novela, e esse ator, junto com a esposa grávida, mata a mulher mais linda do Brasil. É que essa mulher dele tinha ciúmes, né? Então, mas o porquê houve? Mas tinha ciúmes porque tinha alguma coisa, ele não ia matar ela toda só por ciúmes. Ela tinha ciúmes da novela. Então, mas não ia matar só por ciúmes. Só para vocês terem uma noção, já conversei com a sua produção, vai poder exibir. Eu consegui fotos que ninguém tem. Que é a foto da cena do crime. Nossa, isso eu nunca vi. E olha que eu já assisti tudo quanto é documentário, um monte de coisa. O que eu vou falar para você realmente é algo impactante. É algo que ele muda um pouco a história de acordo com qual foi a verdadeira motivação. Porque ficou confuso isso, né? Ficou confuso. Agora, a gente não consegue imaginar como é que um ator famoso da novela mais famosa, que fazia par romântico com a moça, que ela era casada e ele era casado. Mas o que foi falado é que ele realmente estava atrás dela, né? Interessado em alguma coisa a mais, além das gravações. Então, daqui a pouco, a gente vai tocar nesses casos emblemáticos e também, se vocês quiserem, eu trago a novidade do caso MC da Leste. O cantor
na época, de maior sucesso, era um crescente que foi assassinado num palco em Campinas. Ele fazia um show num trailer. E a polícia não esclarece o crime, onde tinham 3.000 pessoas assistindo o show. Eu tenho as fotos. Eu trouxe um vídeo de como ele foi morto. Mas ele já sabia, né? Provavelmente, né? Não, então, eu trouxe uma prova que a gente descobriu na cena do crime que explica o porquê ele foi morto. Mas a polícia, até hoje, o caso não foi esclarecido. Então até hoje não tem solução. Nada, morreu e não teve um suspeito. E aí você me pergunta, mas Lordello, um show com 3.000 pessoas... Que atiraram na frente de todo mundo, né? Na frente de todo mundo. E a polícia não conseguiu. A gente vai poder entrar mais a fundo nesse caso, que é um caso emblemático. Já tiraram antes, né? Já tinham atirado um tiro antes, né? Foram 3 tiros. 3 disparos, Eu vou mostrar, só para adiantar. O primeiro disparo passou perto dele, mas ele imaginou que era jogado alguma coisa. E até ele fica meio assim. O segundo disparo acerta a axila. Chegou a acertar. Acerta. Mas sabe quando pega na roupa? De raspão. E ele sentiu, mas ele imaginou que jogaram alguma coisa. E ele fala, pô, molecote, vocês estão me tirando. E continua o show. Quando no terceiro disparo, ele leva um tiro na região abdominal e cai direto. E eu descobri que quando ele caiu, tendo o depoimento do irmão dele, ele imaginou que era uma coisa muito tranquila. Ele viu que era um tiro, pedra, mas ele achou que não era quase nada. Foi socorrido, chegando no hospital, morreu. Perdeu muito sangue e morreu. E é um dos crimes não identificados de autoria. E isso é muito ruim, quando você tem uma morte de um artista, famoso como ele era, não consegue resolver. E acabou em nada. Mas a gente vai trazer para vocês, provavelmente, a razão, o motivo que ele foi morto. Eu acho que a gente pode começar por esse, né? Que a gente já está no começar? assunto. Então vamos lá. Coloca aí na tela pra gente, Fê. Vamos lá. Gente, o MC da Leste, para quem não se recorda, era um cantor de funk estourado. Na época era um fenômeno, Ele do nada ia ser o grande cantor nessa... Foi um dos primeiros, né? E uma coisa interessante, Baz, ele começou cantando funk proibidão, que era falar mal da polícia. Aqui nós temos imagens. Ó, dá uma olhadinha, Baz, que ele faz assim. Dá pra gente voltar, só pra gente... Acho que o Baza perdeu. Ele faz assim com a mão, ele fala, pô, vocês estão me tirando? Ó, dá uma olhada, ó. Esse foi o da axila? Esse foi o da axila. Mas ele tomou? Não. Raspou. Foi na roupa, assim, mas ele sentiu aquele repuxo da roupa. Achou que era uma pedrada, alguma coisa. E aí ele faz o quê? Ele volta a continuar o show, porque ele não parou de cantar. Sim. Ele jamais poderia imaginar que... E olha que não acertou ninguém atrás, né? Olha lá. Tanta gente no palco. Olha lá. E ali, o irmão dele faz um relato que o irmão dele estava ao lado. Estava do lado do palco? Ao lado. Quando vê, a gente vai mostrar as imagens dubladas, quando vê que ele cai, ele leva um tiro num órgão vital e ele imediatamente cai nesse palco adaptado Foi no trailer, estômago? No estômago. E provocou um grande sangramento. Vamos lá, aqui, ó. O show tá correndo, o irmão atrás. Ai, gente, e como não atirou em ninguém, meu? Amigo meu de boné ali, o André. Seu amigo? Olha, ele Você conheceu ele, pô? Eu conheci também. No aniversário do Gui, tava com a gente na mesa. Não vou lembrar. Um gordinho que é DJ. Tá, sim. E aqui ele era DJ dele. Ele leva o tiro e cai. E aí caiu. E aí as pessoas não entendiam bem o que estava acontecendo. Quando o irmão, a gente conseguiu essa entrevista com o irmão, chega e vê o sangue, falou para ele, você foi baleado. Então ele caiu e nem tinha entendido o que tinha acontecido. Por quê? Porque quando você leva um tiro, não sente uma dor naquele momento. Você tá com a adrenalina ainda ligada. Quente, né? E ali, quando ele viu que estava sangrando, ele mesmo achou que não era nada, falou, me socorre, tudo bem. Avisa o público que tá tudo bem. E aí, socorrido, aquela muvuca, levado, só que pegou um órgão onde ele perde muito sangue, e ao perder muito sangue, deu entrada no hospital e morreu. Não deu tempo. Morreu. Gente. Então entenda uma coisa. Imagina um palco, imagina aqui 3.000 pessoas, e o que a polícia descobriu?
O tiro, ele sai a 50 metros, aonde você tinha 2 casas populares, Juliana, sendo construídas. Ou seja, um atirador estava ali, muito bom, dentro dessa casa ainda sendo feita, ele provavelmente com uma arma longa, ele apoia essa arma, provavelmente num buraco dessa obra. Gente, foi tipo um sniper. Um sniper. E ele ficou ali esperando o momento certo. Então foi bem planejado. Escuro. Primeiro tiro, erra e pega na parede do trailer. Não acertou ninguém. O segundo tiro de raspão e o terceiro tiro fatal. Bom, ok. Uma coisa que eu aprendi na polícia, Baza e Juliano e o público de casa, é o seguinte: ninguém morre de graça. Exatamente. Ninguém morre de graça. Toda morte, ela tem um motivo. Pode ser um motivo fútil e banal, não importa. Mas ela teve alguém que está com uma bronca de dinheiro, uma bronca de ciúme, uma bronca de traição. Alguma treta. Alguma treta. E digo mais, uma das causas de morte também é a gravidez indesejada. Sério? O homem, quando tem um relacionamento com alguma garota e não pensa em ter nada sério, e a mulher telefona e fala, estou grávida, a cabeça dele explode, a tendência é ele não querer a criança, e o problema é quando a mulher quer o filho. Isso aconteceu com o goleiro Bruno. Eu ia falar isso. E Elisa Samúdio. Sim. Goleiro Bruno e Elisa Samúdio. Já eliminou ela. Então ele não queria aquela criança. Provavelmente por causa de pensão alimentícia. Então, nós sabemos... fazer falta para ele, né? Nós sabemos que a gravidez indesejada pode ser causa de um motivo de um homem matar uma mulher. Mas nesse caso do MC da Leste, a polícia pressionada. Só que nenhuma testemunha disse absolutamente nada. Por quê? Porque o show foi feito numa comunidade pobre lá de Campinas. Sim. E nessas comunidades, todo mundo sabe que se você abrir o bico, você mora na comunidade. Você se ferra também. Então existe o que a gente chama de lei do silêncio. A polícia não consegue uma testemunha que diga, olha, foi fulano de tal. Olha, não, zero. Ninguém vai arriscar. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Zero. Bom, ninguém viu nada. Nós fomos pesquisar a fundo o caso MC da Leste e nós descobrimos que antes do MC da Leste ir fazer esse show, ele recebe um telefonema de uma moça que diz, olha, toma cuidado em Campinas. Então ele foi avisar. Houve uma pessoa que faz uma sinalização. E aí eu quero trazer, e essa é a minha opinião particular. Existe um ditado antigo que diz o seguinte, galo em galinheiro alheio é galinha. Sim. Você é galo no seu espaço. Seu ambiente. Exemplo, o Baza é um grande campeão. Ele está aqui na academia dele. Mas se ele for numa academia de natação, de uma outra academia, na natação, lá as pessoas vão para esse cara aí. Lá ele não é galo. Sim. Até sim, porque eu ainda estou no meu ambiente, mas bota eu numa academia de natação. Com nadadores profissionais, não é minha praia. E aí as não é no meu local, lá você já não tem autoridade. Então, não. O galo em galinheiro alheio é galinha, eu quero dizer o seguinte. Esse ditado é um ditado policial que ajuda os policiais a esclarecerem muito crime. Base é o seguinte, um homem, quando vai no terreiro alheio e o cara muito bonitão ou com uma certa condição financeira e canta de galo no terreiro alheio... Já arruma briga de graça. Ele é galinha. Isso gera inveja, gera olhar. Pô, esse cara vem aqui... E a mulherada não gosto dele. Querendo, né? É o famoso não vou com a cara dele, não gosto dele. Nem conhece o cara. E o que nós descobrimos na cena do crime? Ele tinha feito 2 shows em Campinas. E a gente sabe que o garoto jovem estava ganhando dinheiro, a mulherada tá em cima, sim. E aí ele teria tido alguma coisa com uma menina que seria caso ou esposa de um traficante de Campinas. Então ele foi corajoso, né? Então, quando ele soube
dessa possibilidade, ele jovem, porque o jovem não acredita no pior. Ele está lá para fazer o show, porque na época ele fazia 4, 5 shows na mesma noite. E aí nós conseguimos um vídeo que vocês vão poder assistir, aonde traduz isso que eu estou dizendo para vocês. Tem o vídeo aí? Põe aí, Fê. Mas essa menina que você falou, foi a própria que teve um caso com ele que avisou? Não, foi uma menina que avisa. Tá. Porque ela ouviu um zum, zum, zum. Eu falei pra você não mexer com aquela menina, botou a mão na cabeça, não. Essa menina seria a moça da região ligada ao membro do PCC. Essa afirmação reforça a linha de investigação da polícia na possibilidade que o crime teve uma motivação passional. Mas veja o que a minha equipe de produção descobriu. Essa moça de nome Amanda, aguarde bem isso. Amanda teria telefonado para Dar Este antes do show, alertando que ele corria risco. Mas o produtor musical falou ainda mais sobre as suas conclusões. O comando não dá na frente de criança. Tinha criança que estava ali por detrás, era um comando fazendo a festa. Pra quem eu ia viver isso? Então o que acontece? Havia um zum, zum, zum. Só que o artista, o cara está trabalhando, ele não acha bobagem. Não Acha bota que não vai fé. acontecer nada, Bobagem. né? E outra coisa, ele estava num palco. Você sabe que no mundo, na história do mundo, poucos artistas foram mortos no palco. Normalmente o artista ele é morto numa emboscada. John Lennon estava andando numa rua e foi morto. Mas num palco, você não acredita. Acha que vai fazer. Com 3 mil pessoas. Muita gente Só que a lei do silêncio, e na minha opinião, o fato de ele eventualmente ter saído com alguém, ou se interessado por uma menina, ou às vezes jogou um charme. Só o fato de você jogar um charme Só de ter mexido com a mulher errada. pode gerar uma vontade de falar, se esse cara volta aqui, ele vai morrer. Infelizmente o Brasil é um país violento, então eu quis relembrar o caso do MC da Leste, porque é um crime que não foi resolvido. E nem vai ser. E nem vai E você ser. pode ter certeza que todo mundo que estava lá deve saber quem foi. Ou pelo menos uma ideia. Uma ideia. Agora, a pergunta é, uma pessoa mora na comunidade, ela vive na comunidade, a pessoa tem coragem de se apresentar na polícia e ser ouvida? Não. Claro que não, sim. E essa menina, será que ela tá viva? A que Deve tá teve viva. o caso com ele? Deve estar Porque- viva, ela deve saber, É. ela deve saber. Agora, esse cara deve ter contratado um atirador profissional, um sniper, Sim. um cara com uma habilidade e uma coragem incrível. E o que aconteceu? Quando ele faz os disparos, o público só percebe no 3º disparo, quando ele Quando ele cai. realmente caiu. E você concorda, Juliana, que as pessoas estavam olhando para o palco e o atirador atrás? Ninguém tava O vendo. atirador É. devia ter um carro, ele guarda a arma, Vai embora, põe no tranquilamente. saco, entra no carro e foi embora. Porque na hora todo mundo vai olhar pra frente do palco Vai ali. olhar para frente, ninguém vai olhar para trás. Sim. É. E outra coisa, naquele barulho, uma arma de fogo, você não Não ia ouvir escuta. o disparo, que é barulho de show de funk. Podia até ouvir, mas não ia saber de onde veio. Ah, Devia. ou acha que é outra coisa, fogos. Uma não sei o quê, bombinha, uma acha que é uma bombinha. Então, é um dos casos que a polícia não resolveu. Mas por que eu quis trazer esse caso do MC da Leste? Porque eu ouço muita gente falando que a polícia, quando não esclarece um crime, é porque não teve competência. Isso não é verdade. Depende Nem de outros fatores, né? Todo o crime é possível de esclarecimento, e isso no mundo inteiro. Sim. Tem crime que a circunstância de inteligência do criminoso é tão grande, ou ele deu sorte, que não tem uma câmera, e tudo isso, e aí o que acontece? O crime não tem solução, como o caso do MC da Leste, onde a polícia suou e no final chegou a nada. E aí, na É que foi tudo favorável para não descobrir, Favorável. né? favela também, não tem muita câmera. Hoje em dia, se fosse talvez, hoje Se em fosse dia em outro pegaria. lugar, teria Como já tem um câmera, teria tempo, é. vídeo, sim. Eu acho que esse negócio de não conseguir desvendar crime, antigamente era bem normal, né? Porque, porra, antigamente você não tinha câmera, não tinha nada. E aí? Então, Era antigamente, muito mais. você Hoje não- em dia é você não tinha fácil, pô. câmera, e você também não tinha isso aqui, que isso aqui é um Celular. cagueta. É, então, não tinha nada. Gente, eu vou aqui dar uma dica interessante. Isso aqui é a maior cagueta do mundo. Aqui, Em isso tudo, aqui, em tudo. tudo. Sim. Tem mulher, tem marido que coloca... E Hoje as segue. traições você pega tudo por aí, é tudo aí. Outra coisa, hoje em dia você compra na internet por 90, 100 reais um micro Ah. GPS. Um micro. Que a pessoa põe no carro da pessoa que tem relacionamento ou de um desafeto que você quer matar. Você quer saber onde ele está. Então hoje a tecnologia... Todo mundo tem acesso a tudo, né? ela te cerca. Sim.
recentemente teve um crime que eu soube de um delegado muito inteligente. Então imagina que teve uma morte num determinado lugar que ninguém viu e não tem câmera, que era um lugar afastado. Então você pensa, como é que eu vou chegar naquele crime? O que fez o delegado? Ele foi nas empresas de celular verificar os celulares que estavam funcionando naquele horário onde teve a morte. Por quê? Porque era um lugar, era como se fosse um sítio. Então teriam poucas pessoas. Poucas pessoas. E aí as herbes constataram só 4 pessoas. Não, é muito fácil, mais fácil Então, de chegar na pessoa. você tinha o celular da vítima. E você tinha mais 3 celulares. O delegado pega os 3 celulares e começa a averiguar. O primeiro não. O primeiro era um cara que morava ali perto. Sim. O outro. E o terceiro? Era um cara que não tinha nada a ver. E aí a polícia descobriu, olha, só por causa disso. Então. Por exemplo, eu estou aqui... Pode te ajudar, mas pode te ferrar também. Pode te ferrar. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu celular ligado. Então, a polícia, se quiser ter acesso, ela vai saber que eu estou nessa região. Eles não conseguem me apontar que eu estou aqui. Tá. Mas eles podem dizer, olha, o Jorge Lordello, ele estava aqui nesse lugar da cidade. Depois, pelas herbes, que cada vez que troca uma antena, ele sabe que você está andando. Satélite. Então, a polícia saberia da onde eu saí, a região. Para onde foi? Que eu trafeguei pela rodovia Castelo e que eu estou aqui. Eu até, indo para um assunto meio... A gente estava em Washington agora, Washington DC, a gente passou de frente do Pentágono. E eu até brinquei, acho que eu estava com dor de barriga, eu falei, Juliana, deve ter tanto satélite em cima da nossa cabeça aqui, só pra gente estar aqui do lado, que os caras sabem até que eu tô com dor de barriga. Se hoje, aqui no Brasil é desse jeito, imagina lá nos Estados Unidos. Acho que também tem reconhecimento facial, né? Os caras sabem de tudo, então, meu. Hoje, você tem também os reconhecimentos faciais. A gente tinha o sniper lá da Casa Branca. Foi lá na Casa Branca. E você tem também os reconhecimentos de placa. Sim. E digo mais, nos ataques agora dos Estados Unidos no Irã, aí que eu ia entrar. Só para você ter uma noção, eles mataram praticamente os generais do Irã. O Irã ficou sem comando. Exato. Foi isso que eles atacaram vários postos, Mas por quê? Porque o pessoal do Irã bobeou, porque de alguma maneira o serviço secreto israelense, o serviço secreto americano, monitoram as pessoas pelo celular. Só que eles devem ter uma tecnologia que eles sabem que eu estou aqui, que eles sabem que o general está em tal lugar. Tanto é que o que foi divulgado é que após a morte de 13 generais de alta patente, os que sobraram, todo mundo pegou o celular e jogou fora. Estados Unidos com medo de morrer. Então, a tecnologia... Eles têm a tecnologia tão forte que eles invadem o espaço aéreo e você não consegue... Não consegue achar. Tem um helicóptero voando aqui em cima, você não sabe. É óbvio que a polícia do Brasil não tem toda essa tecnologia. Sim. Mas hoje a polícia do Brasil tem uma tecnologia fantástica. Eu vou te contar uma coisa interessante para vocês que aconteceu no meu programa Operação de Risco. Isso eu não sabia, vim saber através de policiais. A Polícia Federal do Brasil, ela tem um software israelense que ela monitora redes sociais. E monitora também o WhatsApp. Monitora. Mas monitora em que sentido? Não que ele está te monitorando. Eles conseguem, eu não sei como funciona isso, Juliana, saber quem está trafegando um vídeo de pedofilia. Sim. Essa Carla Buquerque falou pra gente. Eles conseguem saber como você... Quando quem você recebe, abre, quem envia, né? E quando você abre. É diferente, por exemplo, num grupo de WhatsApp, que às vezes acontece, um desgraçado que posta um vídeo que a menina parece ser adolescente. Sim. Mas é aquela pessoa que repetidamente ela está abrindo. Enviando. Abrindo ou enviando. Então a polícia consegue identificar o IP. E aí identifica que aquele IP, por exemplo, é de São Paulo. E esse IP de São Paulo é mandado para a polícia de São Paulo verificar quem é essa pessoa. E aí a polícia descobre que aquele IP está registrado numa conta de celular num determinado bairro. E a minha equipe de operação de risco, nós acompanhamos esses mandados de busca na casa da pessoa que tem um IP que supostamente ele fica abrindo. Vocês não vão acreditar. Nos casos que a minha equipe de operação de risco acompanhou a polícia, que foram 3 casos,
2 eram homens idosos que tinham um computador à parte, que eles ficavam não com fins de dinheiro, mas eles tinham uma rede de consumo de vídeos de pedofilia, de meninas em situação de nudes e sexo. E um outro rapaz que a gente acompanhou, de 25 anos, que tinha também esse prazer de ficar consumindo esse tipo de vídeo. E nesses 3 casos, o policial chega com mandado de busca, é óbvio que todo mundo nega. Aí, ao abrir o computador, o policial com habilidade... Então, você imagina, o cara com a esposa lá, sabendo na hora que o marido é pedófilo. E esse outro caso do garoto com 20 e tantos anos, onde estava a irmã, o pai, a mãe e a avó. E o policial falou, tá aqui, ó, olha o que você fica vendo na internet. E aí eles levam na hora preso. Preso em flagrante, por quê? Porque ele estava com conteúdo no aparelho celular ou no aparelho no notebook. E pega quantos anos, mais ou menos? Olha, Por no cima. final você acaba respondendo em liberdade, cima, pode pegar uns 5 anos. Não é brincadeira. Eu recomendo, aqui fica uma dica de segurança, se você num grupo de WhatsApp, você perceber que alguém colocou um vídeo de uma menina menor de idade, primeiro é avisar o administrador para arrancar esse cara do grupo. Tá. E segundo é você, no seu celular, apagar o vídeo. Excluir. Porque um vídeo no seu aparelho É o suficiente. prisão em flagrante. Caramba, olha isso. Então a polícia Mas, Lordelo, mesmo se não tiver uma denúncia, a polícia consegue saber que está circulando um vídeo? consegue. Nossa. Esse software israelense consegue na internet verificar que esse vídeo de pornografia, que é um vídeo proibido, está circulando em alguns IPs. Olha. E aí a polícia vai atrás dos IPs. Não precisa nem de alguém ir lá e denunciar. Nada. Os casos que nós fomos, não teve denúncia. Caramba. É a habilidade digital da polícia brasileira de chegar num pedófilo sem denúncia. Que bom que pelo menos tem isso que é para o bem das pessoas, né? Sim. E agora, Lordelo, eu queria saber, que eu estou muito curiosa sobre esse caso aí do... Como ele chama mesmo? Do Adalberto, lá do autódromo. O caso Adalberto, antes de eu mostrar a foto que eu consegui, que é uma foto muito importante para a investigação, é importante que vocês saibam de alguns dados, de horários, para a gente entender o que aconteceu. Então imagina, o Adalberto ele é um empresário bem sucedido. Ele gosta de moto e gosta de kart. Então ele constantemente está lá em Interlagos. E ele tirou a sexta-feira, depois do almoço, para se divertir com os amigos. Então ele foi lá, inicialmente fazer uns testes de moto, e em seguida ele foi assistir o show de um cantor que por sinal eu não conhecia, chamado Matuê. Do povo do trap, né? Bom, o show do Matuê. Mas vamos lá, eu quero trazer alguns dados para vocês. Ele estava nesse show com um amigo dele, chamado Rafael Aliste. Por sinal, mora aqui na região. Ele também morava aqui na região. Aqui na região da Alphaville? Barueri. E aí, o que aconteceu? Esse amigo dele estava lá com ele, fez foto com ele, saiu de lá 9h15, 9h30. Da noite, porque ele falou, vou embora para minha casa. Tá? E ele deixou o rapaz lá que já ia ir embora. Sozinho. Estava lá sozinho. No chamado final de festa. Era o final do show. Porque o show começou às 7 horas, nós estamos falando já de 9h30. Bom, ok. A esposa recebeu um WhatsApp do Adalberto às 19h12. Ele manda um WhatsApp para a esposa e diz, querida, eu daqui a pouco estou indo embora para a gente jantar. Ela não viu no imediato momento. 9h15 ela viu. E aí, Baz, ela manda uma mensagem, estou te esperando. Só que essa mensagem não chegou no celular dele. Não chegou. Ou seja, o celular, por algum motivo, estava desligado. Talvez falta de bateria. Sim. Tudo bem. Quando o marido não chega em casa às 11h, meia-noite, 1h, ela fica preocupada, porque ela está ligando para ele e não dá nada. Sim. Ela sabia que ele estava com o Rafael. 1h liga para o Rafael Alice e fala, Rafael, onde está meu marido? Ele falou, deixei lá. Ele não chegou em casa? Não chegou. Mas que estranho o amigo ir, o
outro ficar também? Não, um tava de moto, os dois parecem... Ele tava de carro e o outro de carro. Mas o cara ficar sozinho na festa? E eles pararam o carro em situações diferentes. O Rafael parou o carro dele no estacionamento oficial do autódromo. Sim. O Adalberto, talvez por economizar, ele parou num estacionamento proibido, mas é distante. A polícia acredita que ele não quis pagar o preço do autódromo e ele parou num lugar que ele tinha que andar quase que 1 quilômetro. Então eles estavam com carros em situações totalmente opostas. Tá. Só que a mulher entra, que ela tinha senha, no aplicativo de banco. E ela verifica o seguinte, que o marido fez 5 gastos naquele período de R$34, totalizando R$170. E o último gasto às 20h30 da noite. E ela acredita que ele tomou 10 cervejas no local. Porque ele deve ser bebedor de cerveja. Ela calculou que esses 34, Sim. ele gastou. Bom, o Rafael Aliste fala o seguinte para a polícia, nós bebemos cada um 8 garrafas de cerveja. E o Adalberto comprou de um desconhecido maconha. E ele fumou maconha e eu fumei maconha. E o Rafael diz ao policial do DHPP, eu achei, depois das 8 cervejas e da maconha, que o Adalberto estava agitado. Eu achei ele um pouco agitado. Foi o que ele disse, o que ele percebeu. E ele foi embora por volta de 9h15, 9h30. Ou seja, até 8h30 da noite estava vivo Adalberto. Sim. Só que das 8h30 às 9h15, 9h30, ele se despediu do Rafael. Adalberto estava vivo. A partir daí ele desaparece. A partir das 9h30. Das 9h30. Bom, eu quero que a sua produção coloque inicialmente a fotografia, não do buraco, mas a fotografia do local dos fatos, onde nós fizemos uma sinalização para vocês entenderem a cena do crime, tá? Olha lá. O encontro das duas linhas verde e vermelha é o local do evento. Ali na linha vermelha é o quê? Aqui, ó. Aqui é o local do evento. Ah, tá. Só que olha que interessante. O carro do Adalberto foi parado ali. Bem longe. E ele veio andando a pé, e veio andando, fez isso, e quando ele entra aqui, tem imagens que pega ele entrando sozinho. Gente, mas muito longe, né? Muito que, em tese, quis economizar o estacionamento. Mas, porra... Faz muito sentido, né? Vai longe, hein? Longe, Bom, tudo bem. Mas aí, imagina que 9h30 a 10 horas, ele tem que voltar tudo aqui sozinho. Para chegar lá. Mas eu quero agora que vocês percebam o local de encontro do corpo. Que não tem nada a ver. Olha que loucura. Nós estamos saindo daqui e, em tese, a pessoa pode estar indo para o carro, mas aqui é uma obra, está tudo escuro. Mas aí ele teria ido por aí? Não. Veja bem. Ou alguém levou esse rapaz lá, jogou e matou. Sim. Ou ele, são duas teorias básicas, ou ele resolveu cortar caminho para ir até o carro. Só que nesse cortar caminho, você há de convir que, eventualmente, você pode errar porque não tem sinalização e olha onde o corpo foi encontrado. Mas se ele errou o caminho, ele ia matar ele e deixar o corpo aqui na obra. Era o mais óbvio, né? Então, mas é isso que é o estranho, né? Como que foi parar lá? Aí começou a internet, teorias da conspiração, achismos e opinismos. Há uma linha que a polícia está acreditando, é que, em algum momento, ao tentar sair pulando uma mureta ou algum tipo de obstáculo, tenha tido uma treta com seguranças. Nossa. Só que tem um detalhe, pessoal. Antes de eu mostrar a cena do crime. Ele é encontrado num buraco. Vamos lá. Sem as calças, mas de cueca. Ele usava 2 botas, aquelas botas de motociclista. Estava sem as botas. Ele usava meias, estava sem as meias. E ele utilizava uma camisa que ele estava e uma jaqueta de motociclista, avaliada em R$4.000. Estava sem?
Usando a jaqueta. Ah, tava com a jaqueta. E ele tinha o hábito de levar celular, dinheiro e carteira não nos bolsos da calça, mas sim nos bolsos da jaqueta. E na jaqueta tinha o quê? Um celular desligado, tinha a carteira com os documentos, cartões e R$300 em dinheiro. Tipo, não foi assalto, não foi roubo, então, óbvio. Mas tava sem as calças, gente. Então, olha que maluquice, é uma história completamente... Porque quando o corpo foi puxado, daqui a pouco eu vou mostrar a retirada do corpo. A polícia, você tá tirando o corpo, o cara vestido. Sim. Quando chega na cueca, Não não tem mais nada. E agora eu queria trazer a primeira foto que a gente conseguiu. Mas teve vestígio de estupro, alguma coisa? Nada. A primeira foto é uma foto que foi tirada em cima. Essa é a foto, é a melhor foto do buraco. Baza, dá uma olhadinha. Isso aí é o corpo dele? Cara apertado. Ele. Ele aí. Ele no buraco. Isso é um capacete? É. Esse buraco tem 3 metros de profundidade. Ele não chega até o chão, por quê? Porque É fininho. muito Estreito. E ele enganchou. Sim. Gente. Ele enganchou. Outra coisa interessante, ele foi lançado ou caiu com as mãos para cima. Ah, ele não caiu, não. Olha que interessante. Ele não tá com a mão aqui, ele não tá preso aqui. Alguém segurou. Ele tá com as mãos para cima. Doideira. E olha o que você vê. O ombro dele ficou apertado e ele Sim. ficou Ele preso. ficou pelo ombro, ficou preso. Você verifica essa mão, o anel de casado, não foi subtraído. A outra mão. E esse capacete, Baza, verifique que ele não está na cabeça. Ah, Você foi jogado reparou? depois. Você Tipo isso, Tá aham. solto. Duas teorias. Ah. Ou jogaram depois, ou, sabe quando você usa o capacete só metade? Tá aqui Aí só foi pendurado. caindo e... Quando, se ele caiu sozinho, pode ser que aconteceu isso, o capacete virou. Então, essa é a cena do crime. Só que tem um Será que esse detalhe. cara morreu sozinho? Não é possível. Só que tem um Então. detalhe. Antes de ele morrer, durante o evento, ele pega o celular dele e ele faz um vídeo usando esse capacete. E mandou pros amigos. Tava na cabeça o Tava. capacete. Ele fazendo vídeo na cabeça. Gente, se ele Durante o tava evento. muito louco e caiu mesmo. Então, Pode ser, o cara já tava muito Aí ele bêbado. tirou as calças porque ele foi fazer um pipizinho. Pode ser, ele já tava muito Tem tantas bêbado, foi coisas fumar que, um, né? falou, velho, aí Não, mas pisou no olha a buraco, teoria, caiu. é uma teoria. Ó, eu queria uma teoria. Ele tava É uma muito teoria. louco no meio do mato, foi fazer um pipizinho, é tirou uma as teoria, calças. é uma teoria. Deu É. um passo pra trás, bambeou, deu um passo pra trás, Só caiu que no tem um buraco. detalhe. Mas só a forma que caiu, né? Só que tem um detalhe. Esse capacete tinha aqui em cima uma GoPro. A GoPro sumiu. Ah, A GoPro sumiu. tá. Veja bem, a GoPro sumiu, a calça sumiu, as meias sumiram e as botas sumiram. É, então ele não caiu. Mas vamos lá. Mas aí eu quero trazer uma experiência que eu tenho como delegado, que pouca gente sabe. Baza, quando uma pessoa é assassinada na rua, ou num parque, seja onde for, concorda que até a polícia saber, aparece o povo. Sim. Alguém morreu, Alguém viu, sempre tem o primeiro que viu. aí já era. O cara falou, Sim. bom, Aí o bairro inteiro já sabe. e aí eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão cair duro. Juliana, é inacreditável. O povo que chega junto rouba o morto. Ah, eu sei. É, ó. Rouba o morto. Sim. Se deixar o corpo lá, já Eu era. já atendi local de homicídio que quando eu cheguei, tava sem anel, sem celular, sem nada, e eu falei, foi latrocínio. No não fim é. não era. Não era. Ah. Não era latrocínio e me confundiu. Depois é que eu fui descobrir que era homicídio. Ou seja, aqui a foto é mais próxima para a gente ter uma imagem ainda mais nítida do que aconteceu. Caramba. Nossa, é um buraco muito pequeno, né? Muito Então, apertado. Ele afundou praticamente 1 metro Ah. e ficou preso entalado. E se o cara tá bêbado, muito louco, ele não consegue sair daí nunca. Agora, vocês concordam? Se ele eventualmente caísse sozinho, como a Juliana está levantando uma hipótese Sim. dele, foi fazer um pipizinho e tirou a calça, e ali eu vou te explicar o pior. Eu vou te explicar o pior. A questão é o seguinte. Você tem aqui uma série de... Esse buraco que ele caiu é um buraco atrás do outro que ia ter uma estrutura aqui que vai ser construída. Tá. E o pior, Juliana, imagina que eles abriram uma vala Ah. e os buracos é embaixo da vala. Então era um terreno assim, foi aberto uma vala e aqui embaixo você tem os buracos que eles iam colocar as estacas e fazer uma estrutura.
E aí, se você vem andando, vamos na hipótese... No escuro, bêbado. Você vem andando e você cai na vala, porque você caiu na vala, já cai no buraco. E se você cai no buraco, a tendência é você levantar a mão. Porque você leva aquele susto. Ah, tá. Mas ele cairia assim, retinho, né? Tipo... Mas o cara tá muito louco, foda-se. É confuso. É muito confuso. Mas aí, qual é o pensamento da polícia? Bom, vamos lá. Então, Posso dar minha opinião antes? Qual é a sua teoria? Eu acho que foi assassinato. Só que o cara que fez é bom e deixou essas coisas mesmo confusas pra realmente baralhar a cabeça dos investigadores. agora, se foi um assassinato, me explica uma coisa. Por que tirariam a calça, o sapato e as meias e não levariam o resto? Justamente pra você se questionar. Também pode ser. O cara pode ser Agora, bom. se teve o tal do pipizinho e as calças estavam lá, porque é o seguinte, a obra continuou no dia seguinte e acharam o corpo 4 dias depois. É isso que eu ia perguntar, não foi logo que acharam o 4 corpo, dias! Né? A obra rolando e o corpo lá. Não, e ninguém popular. tinha. Mas por quê? Porque é fundo. Ah, mas também, Lordelo, pode ser que ele tenha caído e ficou lá todo esse tempo e ninguém salvou e aí morreu. Sim, mas veja bem, mas provavelmente aconteceu isso. Ah. Daqui a pouco eu vou te trazer o resultado do laudo da necrópsia. Mas o mais interessante é o seguinte: se ele arrancou a calça para fazer um pipi e lá na cena do crime teve internauta que falou assim para mim, Lordelo, ele foi com mulher lá para transar. Pode Tem gente ser. que levantou isso. Eu acho que é isso. Levantou E a isso. mulher Porque fugiu. homem nenhum arranca a calça pra fazer xixi, velho. Mas às vezes era o número 2. Entendi, ainda mais bêbado. Ô, Lordelo, bêbado. Mas você entendeu? Deu um Que piriri. cara que vai arrancar a calça, velho? Se tiver, deu um piriri nele, no meio do mato, gente. Agora, se alguém se deixou a calça em qualquer tipo de hipótese, para mim, subtraíram essas calças. Sim. Porque daí o funcionário tá andando lá e viu uma calça, Ué, pegou, e viu um par de bota e levou para ele Sim. no meio de uma obra grande. E a GoPro? Você entendeu? E a GoPro, Não, Mas e a- é. também Mas, vale- mas vale não, mas grana. peraí. Aí fica claro. Porque ele foi achado 4 dias depois e a obra Rolando. rolou. E a obra sabe que teve evento em Interlagos. Ou seja, os pedreiros chegaram na obra, viram um monte de coisa lá, falaram, opa, passaram aqui e deixaram um monte de coisa, vou pegar pra mim. Vou pegar pra Mas mim. nem se ligaram que poderia ter e um digo corpo. mais, a questão da GoPro, volto a repetir, é uma possibilidade. Talvez a primeira pessoa que passou e viu, ele viu a GoPro. É, Foi e lá, pegou. esticou e levou. E não viu o corpo, às vezes, caiu fora. Não, só viu que era um corpo ali, né? Você entendeu? É, viu um Os buraco, pedreiros uma da obra coisa. mesmo viram a calça lá, a GoPro, pegaram. Alguém veio transar aqui, deixou aqui. A polícia conseguiu chegar num funcionário da obra que foi o primeiro que teria visto. Sabe o que ele achou que era? Que era só... Quando ele viu, porque a pessoa viu sem querer, ele achou que simplesmente era um capacete. Mas você bate o olho e você vê. Ele nem achou que tinha gente. Foi uma outra pessoa que teria Enxergou. visto e falou, tá estranho, porque eu vi um cara com anel. Não é boneco. Viu uma mão lá, é. Então, como demorou 4 dias, a polícia através. Por quê? Que ele foi jogado ou caiu lá, isso pra mim foi na sexta-noite. Sim, no Cê- próprio cê dia fala. do evento, é. E ele morreu, aí vamos trazer o cálculo feito pelos médicos legistas. Ah. Então, eles acreditam que ele morreu das 9 horas da noite do domingo até 6 da manhã da segunda-feira. Então, ele caiu no E buraco ele e ficou foi lá encontrado agonizando. na Eu terça. vou te falar o que rolou. Ele arrumou alguma doida lá e levou pro terreno pra dar uma. Mas no terreno, Tô te falando, pô. Deu alguma merda lá, caiu no buraco e não conseguiu sair. alguma coisa errada pode ser que ele tenha ido fazer lá no terreno, porque não era o caminho dele do carro. A mulher também devia estar muito doida e picou o pé. Certeza. Pode ser. Certeza. Então ele realmente não morreu na hora que caiu no buraco. Não. É. Não. Porque o cara é muito doido, como é que vai sair dali, Juliano? Não saiu dali, ninguém achou, ele morreu O ali. cara fumou baseado, bêbado. Bebeu. Como é? O cara acha que, tá na areia movediça. E aí qual foi então o Não, laudo? vamos lá. Ah. Então, eu achei interessante porque vocês dois tiveram opiniões iguais. Sim. Mais ou menos iguais. Porque muita gente acha que foi crime. A polícia de São Paulo, esses dias, fez uma coletiva de imprensa e na visão do DHPP, foi crime. Ah, Na visão tá. do DHPP, tá? Foi crime. Ok, vamos lá. O laudo de exame necroscópico, aí esse caso é o mais misterioso do Brasil. Ele consignou
no pênis e na cueca, sêmen. Ah, Dele. É. Então, tá vendo? então alguma coisa ele realmente foi fazer Sêmen. ali. Sêmen. Uhum. Só que, para a polícia, tem uma teoria, os médicos legistas afirmam que em alguns casos de morte, passado um tempo, o corpo humano vai expelindo os líquidos. Sim, também E pode se ele ser. tivesse lá com o sêmen lá na Guardadinho região ali. do saco escrotal, ele sairia naturalmente. A pergunta é, esse sêmen saiu naturalmente ou foi mediante Um ato. ato sexual? Porque o cara tá num terreno do lado do carro dele. Meu, É muito estranho. Olha, acho que é um dos casos mais esquisitos que eu eu já acho vi. que não foi assassinato, não. Aí, para complicar, esse caso é só complicação, tem mais duas complicações. A outra complicação, o médico legista verificou que ele tem uma pequena lesão na região do pescoço. Mas pode ser na hora que caiu do buraco. Pode ser. Tem gente acreditando que ele sofreu um mata-leão. Nossa, mas é. Mas a muita pergunta é, o mata-leão deixaria alguma lesão? Não sei. Então existe uma lesão no pescoço. Nós temos o vídeo da retirada do corpo, se vocês pudessem colocar. É o momento em que a polícia decide retirar o Adalberto do buraco. Tá? Bota aí, Fê, pra gente ver. Olha Nossa, a Olha isso, ele dificuldade. teve que ficar de cabeça pra baixo. Olha- morrendo. Olha onde o cara caiu, velho. Tá é vendo a vala vala? que Você ele tá vendo a falou, vala que eu te falei? Sim. Ó, aí ele tira o capacete, O você cara tá não vendo? saiu, meu. Como é que sai Mas, daí? ô Lordelo, aí, pelo que a gente tá vendo, realmente faz sentido a pessoa ter vindo, andando e pum, Pode É, acontecer. né? Deu um passo, já o caiu cara é ali. muito doido, mano. É. E outro cara bêbado, como é que vai sair dali? Você Nossa, veja que... olha isso. Porque você tem que tirar um homem de 90 a 100 quilos daí, que estava preso no Olha, buraco. o Não é bombeiro De brincadeira. cabeça pra baixo. Não é brincadeira. E tentar, de alguma maneira, não mexer tanto no Sim. corpo. Teve que fazer uma estrutura metálica para segurar o bombeiro. Situação totalmente Convenhamos, inusitada. é o bombeiro tirando ali, É né? o bombeiro. O cara tem que ser, velho. É profissão, né? Então, isso é isso foda. Eu o tenho corpo- algumas imagens eu corpo acho que vai ali já- aparecer, do Adalberto no chão. Tá? Quando ele foi retirado. E aí se descobriu que ele estava Sem a de roupa de cueca, baixo. Aham. sem a calça, sem as botas e sem as meias. Que louco. Aqui é o momento em que ele foi colocado no chão, que a gente nublou, que é uma cena muito forte, onde a polícia começa a tirar fotografia, e aquela surpresa dele estar sem calça, por que ele estava sem calça, uma blusa, uma jaqueta de R$4.000 não foi roubada, e detalhes. São uma série de detalhes que nos impressionam. Bom, aí eu vou trazer o outro complicativo dessa história. O carro dele, que é um carro novo, parado num estacionamento irregular, quando eu mostrei para vocês, a polícia localizou o carro dele. A esposa falou a marca do carro, a placa do carro, a polícia foi lá e localizou. Localiza, abre o carro e começa a fazer o quê? Vamos analisar o que tem dentro do carro. Vocês não vão acreditar. Na parte de trás do carro, no banco traseiro, foi encontrada 4 manchas de sangue. Ah, não, gente. Aí já bugou tudo. Mais recente ou... Então, vamos lá. Aí já a ferrou. informação até agora que eu trouxe para vocês aqui, o que a polícia descobre? Primeiro, que parte do sangue é do Adalberto. No porta-malas? Não, porta-mala não. É a parte de trás. traseira de sentar. Banco de trás? No banco dela. Foi no assoalho, colado no banco. E sabe aquela parte do ar-condicionado atrás, quando Sim, solta o ar? sim. Tinha uma mancha grande ali. Na parte de trás. Então, aí ele pode ter ido para a parte de trás do carro para fazer alguma coisa com alguma menina. Não, mas você entendeu? Agora, aí a polícia descobre que parte do sangue é dele, mas descobre que tem mancha de sangue que não é dele. E aí, de quem E que a é? polícia concluiu até agora que essa outra, o sangue, é de uma mulher. Ele estava traindo a mulher. Só que ainda não fez o DNA com a esposa dele. Tá? Não fez ainda? Não fez, não deu tempo. O caso é recente. Mas a polícia já sabe que parte daquele sangue é dele. Tá. E outra coisa, não é manchinha, uma gotinha. É uma boa É mancha. assim,
Imagina quando você... Eu percebi, sangrou ele mesmo. passou a mão para tentar limpar a mão no banco, na parte de baixo e na saída do ar-condicionado. Esse povo tava muito louco fazendo coisa errada. Tem como descobrir se o sangue é, assim, de menstruação ou não? Então, esse laudo desse Consegue? sangue ainda não veio nas mãos da gente. E também, a gente não tem uma informação exata se o sangue estava seco, se não estava seco. Mas, nas fotos que eu tenho, que eu coloquei lá na cena do crime, é nítido que é meio recente. E outra coisa, você tem um carro novo, o cara é um empresário. Não ia deixar lá. Ele vai deixar. Quer dizer, é um negócio... Mais de 2 dias não tá ali. Não tem como. Cara, que é um quebra-cabeça que não faz sentido O cara nenhum. com cheio de mancha de sangue no carro vai dar rolezão. Vai. Não faz sentido, Não né? é. Nada, assim. Por isso que é o caso mais O emblemático carro tá até todo agora. empoeirado, não quero nem sair de casa, imagina ele com sangue. Então. Caramba. E aí, quais são os próximos passos, Lordelo? Bom, a polícia está atrás de receber os próximos laudos. Tá? O outro detalhe que eu não contei, que é o resultado do laudo que saiu agora. A morte dele não foi na sexta-feira, foi de domingo para segunda. Sim. E qual a causa da morte? Já saiu? Já? Causa? Saiu. Qual foi? A causa foi asfixia. Então, ele morreu porque estava no buraco. Ele não chegou lá morto. E aí a internet está bombando, é uma briga. Parte da internet acredita Mata-leão. que houve um mata-leão dado por alguém dessa obra e ele foi jogado lá e lá, inicialmente inconsciente com o mata-leão. Quando ele acorda, ele se vê nessa situação. Desespera. Não tem E como aí, sair. não tem como sair, você não consegue respirar É isso que eu pensei. e você pode morrer. Só que o laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo, ele fala na asfixia, mas ele não tem condições de falar, ou pelo menos não falou até agora, se foi através de um mata-leão ou se foi através de um aperto na caixa torácica que não fez o respirar. Então nós não temos essa certeza. Mas como tem essa lesão aqui no pescoço, muita gente... Não, ele sofreu um mata-leão. Gente, não é assim. Não é assim. Nossa, que loucura. Agora, uma coisa é certa, ele ficou na sexta... E não à tinha uma noite. câmera lá, doutor? Pelo Não amor de tem. Deus, nesse lugar. obra, Vai do lado ali, é nada. obra. Sabe, obra, é obra grande. E olha que é difícil você achar um lugar hoje em dia que não tem uma câmera. Ô, Baza, né? você vê prédio fino, ninguém põe câmera em obra. Que é obra. É. Ninguém põe. Então, e Essa é a outra importância coisa. de colocar, né? Outra coisa, era noite. Era noite. E não tem luz lá, né? Não tem luz, era noite escuro. Caramba. Agora, para vocês que acham que foi os seguranças, né? Eu te pergunto, tá bom, deu um mata-leão e depois vai jogar o cara lá para quê? Era melhor levar para outro lugar. Não, mas o mata-leão todo mundo sabe, o cara desmaia e ele volta em Ele vai 2 voltar, minutos. sim. Rápido. Que loucura. Então, é um caso, e eu aqui quero dizer, e eu até coloquei no vídeo na cena do crime, que é um caso que pode não ter solução. Tipo do MC da Leste. Porque Confuso. a polícia tem algumas linhas, mas não tem assim, como no caso Vitória, que eu contei aqui, que tem um suspeito que é o Maicon. Não, ali não tem suspeito nenhum. Nada. Não tem um Não. caminho a seguir. E Mas pra- eles podem tentar encontrar ainda vestígios no corpo dele, né? De DNA, Não. ou não encontraram. Veja bem, foi feito um exame nas unhas para ver se Teve uma briga. uma briga. Então, tudo isso, os laudos estão chegando. Tá. A polícia também está analisando as herbes ligadas, só que ali tinha muita gente. Só para vocês terem uma noção, nessa festa que ele participou, tinha 188 funcionários, entre segurança, entre limpador, gente de manobra, tinha muita gente. Mas o interessante é que o amigo dele foi embora e ele ficou, né? Agora, tem um outro caso. Aí pra pra você mim. ver como ele tava doido, pro cara ficar sozinho numa festa, velho. E tem um outro caso curioso também. Esse amigo dele, o Rafael, foi embora para casa dele e mora aqui perto num condomínio. E ele mandou para a polícia as imagens que ele chegou no condomínio por volta de 11 horas da noite. É plausível, porque Interlagos... Sim, é longe, é. Tudo bem. No dia seguinte, que foi no sábado, esse amigo dele foi assaltado, diz que foi assaltado por 4 ladrões, que levaram a moto e o celular. Ah, não. Ele fez o BO, levou para a delegacia. Foi assaltado aonde? Ele não falou o bairro, ele foi assaltado. Com uma moto cara, E levaram o celular também. levaram a moto Eles- e levaram o celular.
Constou que ele chegou 11 horas aqui. 11 e pouco. E que horas que ele saiu de lá, de Interlagos? 9h30. É o tempo. Ele até tem imagens que ele colocou ele chegando. De moto ele veio? De carro. De carro. Ele chegou, demora mais, Ele chegou, mas no dia seguinte ele roubaram a moto dele com o celular. A polícia já declarou que em relação a ele não vê nenhuma possibilidade de participação. A esposa declarou que conhece o rapaz, gosta do rapaz e não acredita zero. Tem algum envolvimento. Tá? Mas é um caso que chamou a atenção. Coincidência. Porque eu não confiaria tanto assim, não. A polícia sempre confia desconfiando. A polícia vai julgar todo mundo. Até a mulher, vai sobrar até pra mulher. Algum incidente. Agora, a internet pira, né? A internet já põe a culpa no rapaz. Não é assim. Tem que... O que nós não encontramos até agora é nada específico. Mas eu tenho uma perícia que não veio e talvez seja definitiva, que é uma impressão digital se por eventual ele foi assassinado, talvez tenha uma impressão digital no capacete dele. Talvez tenha. Isso vai sair ainda. E talvez essa mulher que esteve no carro com sangue, e se foi naquela noite, ela pode ser uma prova de contar o que aconteceu. O que realmente aconteceu. Pessoal, vamos dar uma pausezinha aqui rapidinho pra gente falar do nosso patrocinador, Master, a Soldiers Nutrition, a marca com o melhor custo-benefício do mercado. Tá aqui a nossa proteína queridinha, isolado, lançamento. 1 kg de proteína, matéria-prima importada, 0 carboidrato, 0 gordura. Também tem a concentrada que está ali no canto. A concentrada, pessoal, que bacana. 40 gramas de proteína por dose. Ela também tem 1 kg. Você vai levar 1 kg de proteína com matéria-prima importada. E usando o cupom BAJU no site, ela sai por R$120. Isso mesmo, 1 kg de proteína por apenas R$120. Além disso, tem as creatinas. Tem de 150 gramas até a de 1 kg. Que dá pro ano inteiro. Aqui dá pra sua mãe tomar, sua irmã, seu cachorro, todo mundo tomar. Exatamente. Até quem não treina deve tomar creatina, porque é um suplemento aí super importante. Para mim é o suplemento mais benéfico que existe, que vai te dar mais resultado, ainda mais para você que busca a hipertrofia, ganho de massa muscular. E essa de 1 kg sai por R$120 com o nosso cupom BAJU, lá no site da Soldiers. Então já entra no QR Code aqui, ó, já faça a sua compra. Tá rolando promoção no site da creatina, o preço baixou mais ainda. Então eu falei R$120 aqui, ó, essa de 1 kg sai por menos ainda. Não quero a de 1 kg, tem a de 150 gramas, 250 gramas, 400 gramas, Todos 500, 600 gramas. Todos os tamanhos estão com preço reduzido, isso mesmo. Além da proteína e da creatina, tem pré-treino, glutamina, barrinha de proteína, roupa, que eu tô usando bastante, as oversize, garrafinha térmica. Então já entra lá no site da Soldiers e faça sua compra. Já faça seu estoque. Olha, vocês me deram de presente a Whey Protein. Sim. E a creatina é gostoso. É gostoso, tá usando, doutor? Além de qualidade, é gostoso. É muito bom. Tá aprovado pelo doutor, tá vendo? Que aqui não é só... Que eu já tomei proteína, que o gosto não era legal. Sim. Não, é bem gostosa. É muito legal. Eu não gosto de proteína de chocolate, mas essa da Soldiers eu gosto muito. Parece linda, ela é bem cremosa, eu gosto bastante. Doutor, a minha curiosidade maior hoje é a bomba que você falou que tem sobre o caso do maníaco do parque. Não, essa bomba é para estourar o PodShape. Quantos anos fez mesmo já esse caso? Já tem ele tá, o maníaco do parque, ele está preso há 27 anos. Dá para ser solto. Ele vai sair logo mais, em tese 2028. Agora, o que a gente descobriu é algo... É muito cabuloso. Talvez vocês não acreditem no que eu vou falar, mas é verdade. Talvez ele não saia mais. Não, mas é Seria verdade. bom se não saísse, né? Antes de eu mostrar, antes de eu falar o que eu consegui... Tem mais? Não, eu quero mostrar. Vocês vão ouvir da boca dele esse cara é muito louco. porquê que ele matava as mulheres. E depois eu vou contar o que a gente descobriu. Tá. Então vocês vão ouvir da boca dele o porquê. Porque ele matava as meninas. Sim. O Baza falou, toda morte tem uma motivação. E vocês vão ouvir agora qual o motivo. Tá? Ele falou, então? Ele falou. Vamos ver. O inimigo gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, ela vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De morder a carne, de sentir a carne. Gente, ele parece um bicho. Ou seja... Então vamos lá. O cara é canibal.
Então vamos lá. Ele mesmo diz, ele é canibal. Aí a gente entrou a fundo nesse caso. E sabe o que a gente descobriu, cara? O quê? 2 coisas são chocantes, assim, pro caso. A primeira é que ele tinha uma dificuldade de ereção. Ou seja... Ele era broxa, resumidamente. O maníaco do parque era broxa. Então mas ele conseguia fazer o Então vamos ato? lá. O que nós fomos descobrir? O porquê que ele tinha essa dificuldade de ereção. Ele tinha uma fimose acentuada. Tá. E por causa dessa fimose, desde garoto, ele tinha um problema de ereção. Com a fimose dele. Tá. Bom, aí, ele quando tinha 19 anos, ele namorou com uma moça gótica. E que também era sádica. Tá. Gostava de bater, apanhar? De bater. Tá. E ela teria, por causa da disfunção eréctil dele, ela batia no pênis do maníaco do parque. Essa era corajosa. E aí, esse grau de sofrimento loucura, no pênis, mais a fimose, fez com que ele, numa linguagem mais prática, era broxa. Então ocasionou um problema dele mesmo, assim. E aí, mas a história do cara vai indo. Até ele não tinha matado ninguém. Porque, no caso, a fimose dele deve doer pra caramba, machucar. Por isso que ele não conseguia ter ereção, eu imagino. Sim. E essa menina sádica, vendo que a parte frágil dele era o pênis, ela teria provocado agressões sádicas, que é o sadomasoquismo. Tá. Bom, depois dessa menina, ele foi juntado com uma mulher trans. Ele foi juntado com uma mulher trans. Essa mulher trans, eu consegui a entrevista, acabei não trazendo, tá lá na cena do crime. E ela deu uma entrevista que ela fala o seguinte, olha, eu gostava dele. Essa não é a que aparece no documentário dele? É o que aparece. Tá. Eu gostava dele. Só que ela fala um detalhe importante. Eu tô juntando os quebra-cabeças para te contar a bomba. Sim. Quando ela começa a falar isso, ela fala assim, eu gostava dele, ele é um cara educado, trabalhador, mas eu tinha que ser ativa com ele porque ele não funcionava. Tá. Ou seja, grosso modo, ele gostava de receber. Gostava não, era o único jeito. E aí, ela mesmo fala, o relacionamento só não era perfeito porque ele não conseguia fazer penetração com ela. Tá. Ok? Ok. Então, beleza. Aí, ele termina o relacionamento com a mulher trans. E aí, ele vai trabalhar na loja de motoboy. Sim. Ele era um cara articulado, fazia patins, não sei o que, ele começou a matar. Mas aí o Baza falou no começo do Podshape, mas tudo tem que ter um motivo. Ok, nós vamos chegar nesse motivo. Olha o que eu descobri. Não tem 30 dias, Francisco de Assis Pereira, maníaco do parque, arrancou todos os seus dentes da boca. Lá na cadeia? Sozinho? Lá na cadeia, recentemente, ele arrancou todos os dentes. 30 dias. Sozinho? Sozinho. Gente. Olha o que nós descobrimos. Na cadeia, ele trabalha lá costurando bolas de capotão. O que é bola de capotão? É bola... Bola de jogar bola. Bola de jogar bola. É um couro, bola de couro. Um couro. Tá. Antigamente falava capotão. É um couro. E ele pegou a linha que costura a bola, é uma linha forte. E ele, através dessa linha, foi arrancando dente por dente. Puta que Não, esse é psico mesmo, viu? Aí, Ele é psico. a linha do bola aí, como se Vaza, fosse uma quando eu lã. soube disso e é confirmado, não é enrolação, Não é história. é verdade. E o maníaco do parque hoje é um homem desdentado. Não tem mais nenhum dente na boca. Nada, arrancou todos. E aí, olha o que a gente descobriu. Eu liguei, Baza, pro meu dentista. E eu perguntei para ele, falei, doutor Diego, é possível alguém arrancar todos os dentes? De hora? Não, é impossível. É muita dor. Ele fez tudo de uma vez só? É muita dor. Aí eu falei, Diego, deixa eu explicar uma coisa. Quem fez isso seria o maníaco do parque, que é uma pessoa com retardo mental, doente. Aí, quando ele ouviu isso, ele falou, bom,
Porque o que acontece? A pessoa com problema mental, ela não é como a gente. Não tem noção, né? A pessoa, ela tem outros... É outra vida, é outra realidade. Uhum. E aí ele falou, bom, olha, Lordelo, primeiro, é muita dor. É muita dor. Porque você arranca um dente, você tem que fechar. Gente... um só já dói, imagina todo. Não, é hemorragia, pô. Um já dói quando você tira com o dentista. Essa parte do corpo humano é onde mais tem... Muito sangue, muitos vasos, Não, né? tem muito vaso, tem muito, Dói demais, é uma das piores dores. É o lugar mais sensível que tem do corpo. É uma das piores. Mas será que ele não Muito aplicou vaso. alguma coisa nele mesmo? Sei lá, uma droga? Às vezes não Mesmo se sabe. assim, o pós enfim. Ou seja, arrancar é uma dor. Aguentar depois... Aquilo se cicatrizar é uma loucura. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. No vídeo que eu mostrei, e a minha conclusão, que o prazer dele não era sexo. Então. O prazer dele era matar, mas não era nem o matar, era morder. As vítimas falaram que ele fazia isso. E ele disse, eu sou canibal. Então, eu acho que ele arrancou os dentes por causa disso. Bom, aí a pergunta que todo mundo vai estar fazendo aqui no podcast. Bom, mas por que isso, Lordelo? A minha concepção. Ele, daqui a 2 anos e meio, vai solicitar a liberdade por ter cumprido 30 anos de pena. Ok? Sim. Ele vai solicitar. E eu acho que ele vai ter que passar por uma entrevista com psiquiatras. Sim. E talvez, na cabeça maluca dele, ele fale, olha, eu sou um homem desdentado. Não posso morder ninguém. O meu problema a minha vontade era morder. E agora eu não posso morder uma banana. Então agora eu não faço mais mal para ninguém. Eu resolvi o meu problema. Mas qual psiquiatra que ia liberar uma pessoa que falasse isso, né? É só o cara sair de lá passando no dentista e meter uma prótese. Porra, velho. Então, dá pra pôr uma prótese, não tem muito o que Caramba, fazer. velho. Mas nenhum psiquiatra liberaria uma pessoa nessas condições que tivesse arrancado os próprios dentes desse jeito. Não é uma pessoa normal. Ele não seria liberado num exame psicológico nisso. Agora, volto a repetir. A gente acha um grande absurdo, mas ele matar as meninas, porque ele mordia no dia, ele deixava e voltava para morder de novo. Até apodrecimento. O prazer continuava mordendo, mesmo podre. Morder. Na época não foi muito ventilado. Mas ele não comia. Foi só mordia. Ele mordia e arrancava. Tanto é que no exame necroscópico, você via as lesões, era uma lesão de uma bocanhada. Puta, é o Drácula 2.0 aí, o filme do Drácula. Real. Gente, ele mordia. E ele também, ele não... Porra, velho. Ele fazia também, tinha relações sexuais com elas pós... Não, ele é broxa. Ué, então ele não fazia nada? Não, ele não tinha. Ele tinha problema de ereção. Veja que o prazer isso não dele foi divulgado. me dá a impressão. Tá, mas o porquê ele desenvolveu isso? Eu acho que é uma raiva dele de não penetrar. Sim, é uma coisa que ele queria fazer e não podia. E aí ele descarregava essa raiva na mulher. Sim. E o prazer do que ele mesmo fala, que o canibal tem prazer no morder a carne humana. Que loucura, né? Meu, Não, esse cara é um dos casos mais bizarros do mundo, né? Não. O caso dele. É um dos casos mais bizarros. Esse é doido. Então, e você acha, doutor, que ele vai sair, então, eles vão dar pra ele essa liberdade? Olha, eu conheci muita gente com 30, 40 homicídios, cumpriu os 30 anos, soltou. É que no Brasil o limite é 30 anos, tem que fazer. Bateu 30 anos, tchau. É outro caso, né? Ele vai passar por um exame criminológico, tudo bem. Mas, uma hora tem que ser solto. Aqui é Brasil. Não existe prisão perpétua no Brasil. Uma hora tem que ser solto. Você não pode manter uma pessoa ali. Depois que já cumpriu a detida. pena, sim. Mas ele tem essa expectativa que daqui a 2 anos e meio ele ganha a liberdade. Ele hoje é um homem casado. É verdade, ele é casado. Foi casado na procuração, mulher, de 60 anos, ele tem 57. Ele conheceu dentro da cadeia por carta. Deve morder ela, será? Deve morder, né? Ele tem encontros íntimos, doutor? Não, não pode. Isso ele nunca encontrou ela? Não, não permite que o diretor da presídio tenha receio que ele mate a mulher. Sim. E aí seria responsabilidade, porque ele está preso por matar a mulher. Mas isso aí ele vai acabar mordendo ela, ué. Agora não morde, porque não tem dente, vai ter que pôr dente.
Pra poder morder a mulher. É um Olha, caso muito bizarro. bizarra. E, na verdade, todos os serial killers, os psicopatas, quando você analisa depois, é bizarro. Porque é coisa de filme. Sim, Porque nem filme americano é igual ao Maníaco do Parque. Tem uma série... Nem aquele Dahmer lá não era igual. Tem uma série que eu não vou lembrar o nome do cara. Você, obviamente, deve conhecer. Que a gente assistiu... Na verdade, eu já tinha assistido e eu dei pra você assistir. É de um... O Charles Manson? Não. É de um cara, um psicopata na época... Eu não lembro o ano. 1980, mais ou menos, 70. Em Los Angeles. Que ele entrava na casa das pessoas, aí estuprava as mulheres e matava. Ele invadia as casas. Que ele ficou depois naquele hotel lá que só tinha... Los Angeles, como é o nome daquele hotel, doutor, que era antigo? Que só ficava, os nóia, E depois, quando a polícia encontrou ele, pegou ele, já tinha matado várias pessoas. A polícia conseguiu encontrar por conta do calçado que ele usava, da sola. Lembra? Eu não lembro muito bem desse E depois caso. que ele foi preso, a mulherada meio que criou um negócio no cara. O cara era psicopata, estuprador, ele estuprava e matava, lembra? O Dahmer lá... E a mulherada criou... A mulherada vinha atrás dele. No dia do julgamento, tinha um monte de mulher lá na porta do tribunal, lá com cartaz, querendo virar namorada do cara. Então, o que eu leva? não lembro, tem uma série mulher, na Netflix, como é? Night Stalker. Night Stalker Mas tem o fetichismo. Esse cara esse é doido. Mulher que gosta de apanhar, mulher que gosta de ser abusada, Sim, mulher que gosta de ser... Mulher e homem, torturada. Sim. Então, no caso, ele não tem contato com a esposa dele. Não, nunca teve. Nem por vidro? Não, ela conversa no vidro. Ah, no vidro. Gente, e ó, anos que tá já com ela, né? Agora, quando a gente Mal fala, sabe ela. O Maníaco do Parque, ele é muito conhecido, né? Porque quando aconteceu tudo, a mídia já estava muito feita. Mas eu lembrei de um caso agora, acabei de colocar na cena do crime, eu não sei se vocês vão se lembrar, que é o Maníaco do Parque Trianon. Não, esse eu não lembro, não. Vocês souberam dessa história? Próxima vez que eu vier aqui, eu quero trazer a história do Maníaco do Parque do Trianon. Recentemente, a gente teve a Parada Gay. A Parada Gay, os movimentos na Paulista começaram com o Maníaco do Parque Trianon. Trianon ou MASP? No MASP ali, sim. Então, aquele parque, para quem não é de São Paulo, na Paulista tem um parque famoso que é o Parque Trianon. Sim. E lá, ainda hoje, é ponto à noite de garoto de programa. Ah, sim. Concorda? Você passar lá, você vê os garotos ali parados. Isso começou em 1980, aonde a homossexualidade era vista como doença. Sim. Era classificada como doença e você não sabia, você não conhecia homens. Era por baixo dos panos. Era tudo por baixo do pano. Mas não se sabe o motivo que o Parque Trianon começaram a ter encontros lá de homossexuais. Lá dentro do parque. Era o ponto. Foi quando apareceram alguns garotos que ofereciam um programa. E ali eram frequentados por homens solteiros, com mais condição financeira, e que iam lá para ter um programa, pagar e não ter problema de ter disposição. E aí você não vai acreditar. A polícia começa a perceber que homens solteiros com dinheiro que moravam Jardim Paulista, Bela Vista, Higienópolis, que a polícia mapeia, começa a verificar 11 homens na faixa de 30 a 60 anos que foram encontrados amarrados na cama, amarrados mão e amarrados pernas, esfaqueados sem parar. Gente. Muito esfaqueamento. Alguns deles, o criminoso colocava um tubo na boca e embebedava o cara antes de matar. Um deles foi constatado que ele fez 4 litros de bebida alcoólica, fez o cara ingerir. Gente, ele torturava então também. Então ele torturava. A cena que eu tive acesso às fotos é uma coisa de filme. Então ele matava e aí ele roubava essas pessoas e ia embora. Ele fez isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí quando chegou na 5ª e 6ª vez, o DHPP, naquela oportunidade, falou, isso aqui seria o killer.
E foi Porque encontrado? tinha semelhança nos casos, né? Hã? Tinha semelhança, Não, né? tinha semelhança. É. Porque quando você trazia a família falava baixinho. Ele era Ele é homossexual. gay, sim. E a família não queria se envolver. Nossa. Não queria que fosse noticiado. E foi encontrado o assassino? Não, e o que acontece? Depois de 11 mortes, porque naquela época não tem câmera de segurança, não tem muito mais nada. difícil. Não tem nada. Só que ele comete 2 erros. Numa das mortes, dentro do apartamento, após matar um executivo, ele pega o telefone, que era telefone de gancho, e ele fez uma ligação. Pra onde? E essa ligação foi para a cidade de Bebedouro. Fez uma ligação. Sim. O delegado daqui, quando soube, pegou o carro e foi para Bebedouro. O telefone era de um pequeno boteco. Chegou lá, falou assim, olha, você por acaso se lembra, na ligação telefônica dia tal, na noite tal? Eu lembro. Você conhece a pessoa? Conheço. É um amigo meu, o Pilo. Ah, Pilo. Não, ele morava aqui, não mora mais. Aí o cara chega pro delegado e falou, olha, tem até uma foto dele aqui. Aí já era. E deu uma foto. Só que naquela época, você tem uma foto na mão, como é que você vai chegar na pessoa? Onde você começa a procurar? Até aí, ele ajudou, mas não ajudou muito. Bom, passado algumas semanas, um aluno da USP de 20 anos foi no Parque Trianon fazer um programa. E quem que ele pegou? O maníaco do Trianon. O Pilo. Só que eles ficaram no carro. Fizeram lá umas brincadeiras. Mas só pra ficar claro, o Pilo, ele era o psicopata. Ele era garoto de programa ou ele pagava? Ele era o garoto. Ele era o garoto, ele era o contratado. Só que é o seguinte, se você chegava lá, era jovem, ele fazia um programa. Se você era um cara mais velho e queria ir pra sua casa, ele te matava e te roubava. Que loucura. Só que ele também queria ganhar dinheiro com esses garotos que iam procurar um programa lá no Parque Trianon. Eles queriam procurar. E sabe o que ele fazia? Ele fazia um programa, trocava o telefone e falava, olha, você vai ter que me dar tanto, porque senão eu vou avisar a sua família que você é gay. Então ele fazia uma chantagem. Agenciador também. Ele fazia uma extorsão. E ele deve ter feito extorsão com muita gente. E naquela época, a pessoa pagava para não ser exposto. Bom, esse garoto da USP, ele era gay para a família. Então ele não tinha medo. Não tinha. E ele foi na delegacia. Quando ele chega numa delegacia, lá, na época era o 4º DP, ele fala, olha, tem um rapaz que faz ponto, papapá, e ele tá me extorquindo dinheiro. Aí o pessoal da HPP foi avisado e levou aquela fotinha de Bebedouro. Quando mostrou a foto, falou, é o Pilo. Quem que é? É o Fortunato Bottom Neto. E aí, a polícia, juntamente com essa vítima, armam o quê? A emboscada. Falou, marca com ele lá no parque, fala que você vai pagar. Os policiais todos à paisana, quando ele chegou, ele já começa a pressão e ele é preso. E aí desvendaram todos os outros. Quando ele foi preso, porque o psicopata, ele conta tudo porque ele quer aparecer, assim como o maníaco do parque. Sim. Ele quer ser o centro da atenção. E eu consegui essas gravações. Eu coloquei na cena do crime o caso completo do maníaco do Parque Trianon. Isso foi que ano? 1988, 89. Ele matou 11 pessoas no mínimo. Homens, né? Caramba. Homens. E aí, quando ele foi ser julgado, num dos homicídios, o juiz pegou o caso e falou, olha, o produtor de teatro, o seu Maneco, papapá, lá na Bela Vista, você deu 3 facadas. Ele falou, não, o senhor está mentindo. Falou pro juiz. Como eu tô mentindo? Eu não dei 3 facadas, eu dei 4. Todo mundo deu risada no tribunal. E ele foi condenado. Eu tenho fotos, é um caso muito impressionante. Assim como o maníaco do parque é chocante, o maníaco do Parque Trianon é chocante. É que foi antes, né? Mas é uma agressividade. Assim como, no caso, o maníaco do parque queria morder. O maníaco do Trianon era a facada, contato com sangue. Ele tinha o ódio mesmo, contato com sangue. E aí... Às vezes o cara tem ódio por ter nascido gay na época, que não era foi aceito, enfim. Para o presídio de Taubaté, porque senão iam matá-lo. Deu 3 anos, ele morre na cela.
Sabe por quê? Ninguém sabia. Ele não tinha contado para ninguém. Ele tinha HIV. Porque na época o HIV era no auge. Sim. E outra coisa interessante, naquela oportunidade, quando havia uma cobrança, a sociedade não cobrava, mas o primeiro movimento gay no Brasil foi na Avenida Paulista, em frente ao Parque Trianon. Então será que foi uma resposta a isso? A isso. Olha que E interessante. esse movimento, eu consegui uma imagem desse movimento, as pessoas com faixas, era pouca gente. Mas é por isso que a Paulista hoje é encontro das paradas gays. Então foi por isso que começou. Foi Por causa do Parque Trianon, e se você é de São Paulo, passa lá, ainda tem garoto de programa. Tem. Porque garoto de programa não é crime. Prostituição no Brasil não é crime. Então essa foi a história de como começou a parada gay. A parada gay que começa com o maníaco do Parque Trianon, que é uma história famosíssima que a gente... Pouca gente sabe disso. Mas é muito... Assista lá na cena do crime, porque é chocante. Sim. Porque todo mundo fala, o maníaco do parque é o mais chocante. Não é. Então a parada gay começou por conta do maníaco do Trianon. E todo serial killer não mata por matar. Exemplo, um criminoso, quando é contratado para matar, ele mata e vai embora, mas mata rapidamente. Ele não tem prazer em dar várias sacadas, ou 300 Não tem uma motivação pessoal, ele só quer matar. Né? Sim. Agora, esses psicopatas, os retardados mentais, essas pessoas não, elas têm o prazer de ver gosta da violência, né? Da violência. Sim. Lordelo, e o caso da Daniela, que você falou, da Daniela Pérez, que tem algumas coisas novas também, depois de tantos anos, né? Bom, tem muita gente que é mais jovem que não vai se lembrar. Eu até trouxe a foto Eu aqui lembro. para que as pessoas possam ver quem era a Daniela Pérez, né? Era a mulher mais bonita da época. Não, você lembra dela dançando? Lembro. Meu, essa mulher, esse era o casal da novela, Basta. Esse é o assassino dela, Daniela né? Saiu um documentário até, não saiu um documentário? Saiu um documentário na Netflix, sim. E ele foi o par dela na novela e também o assassino dela. Né? O assassino dela. Esse caso, a novidade que eu quero trazer, para quem assistiu já no streaming, assista no Na Cena do Crime no YouTube, que é melhor. Porque eu trouxe algumas coisas para vocês, a gente foi a fundo nesse caso. Tá? Porque, Baza, como é que você pode entender que um rapaz, fazendo o par romântico da novela, ele e a mulher matam essa Daniela Pérez? Concorda que é uma coisa totalmente absurda? Sim. Eu te pergunto, que motivo teria? É o que o Baza falou no começo. Tem que ter uma motivação. E essa motivação não foi esclarecida. Essa é a mulher dele. Essa é a mulher que ajudou ele a matar. Guilherme de Pádua, jovem, com sua esposa Paula Tomás. Eu posso falar o que rolou aí já antes de... Ele começou a gostar, ficar afim da outra, a mulher dele viu, desconfiou, blá, 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 blá. Deu um começou o rolo inteiro, ela falou, você não ama ela, então mata ela. Não, mas por que ela estava junta? Eu acho que é porque ela criou um ódio mortal da outra. Então vamos lá. Então agora vamos entrar no caso. Esses dois casaram. Sim. Só que rapidamente ela estava grávida de 4 meses. Grávida. Tá. Na outra vez que eu vim aqui no PodShape, eu tinha comentado, até uma coisa engraçada, de uma pesquisa que eu fiz numa cadeia feminina, onde a maioria das mulheres assassinas eram de Escorpião. Ah, do signo. Do signo. E ela é de Escorpião. Escorpião da pá virada, viu, gente? O que nós descobrimos? Ela ciumenta aqui. Sim. Possessividade muito aqui. E aí começa a novela. E ela, quando viu a primeira cena romântica, o que nós descobrimos? Surtou. Ela desligava porque ela não conseguia ver. Então. Ela desligava a TV. Você conseguiria ver ou não? Beijo técnico? Ela desligava a TV. Bom, esses ciúmes foi aumentando. E sabe o que é pior? Nessa época era uma época que as pessoas torciam para o casal da novela dar certo. E aí na vida real aquilo... Era o casal. Eles eram o casal, assim, as pessoas enxergavam como se fosse na vida real. Imagina o que passava na cabeça dela. Ela pirou, ela pirou. É fogo. Mas o que eu quero adiantar para vocês que na minha pesquisa, a minha equipe levantou, a motivação, Baza, teria sido um pacto macabro. Um pacto satânico? Ritual satânico. Daqui a pouco eu vou mostrar as provas que eu tenho. Agora me interessei. Adoro esses assuntos. Só que tem um detalhe.
De filme de terror. A primeira dedução que eu chego para chegar no pacto satânico é que esse casal, ela ciumenta demais e ele fala, pelo amor de Deus, eu sou ator, eu beijo é técnico e não sei o que lá. Com o diretor. E ela fez um primeiro pacto de sangue com ele. Ela e o marido. Ela e ele foram num tatuador e o tatuador tatuou no pênis dele o nome dela. Qual é o nome dela? É Paula. Paula Tomás. Paula. E ela tatuou na virilha o nome dele, Guilherme de Pádua. Então, o tatuador diz que os dois foram como se fosse um consenso entre eles de fazer uma prova de amor eterna. Ok? Caramba. Então, esse é o começo do problema. Tá. Só que uma mulher ciumenta e possessiva, a coisa vai. Só que um ator que era estourado na época, chamado Maurício Matar, Sim. fazia novela. Então tinha contato com o Guilherme de Pádua. Um dia, o Maurício Matar chega, o Guilherme de Pádua chega para o Maurício Matar e fala o seguinte, fala, olha, eu sou de uma religião e o meu santo, chamado Chicão, Ei, é macumbeiro, olha, ele era macumbeiro. Igual eu. Ele falou para mim que você corre risco no seu casamento. O Maurício Matar falou pra ele? Não, ele falou pro Maurício Matar. Tá. E aí o que eu descobri? Que esse tal de Chicão, que eu não descobri o que é. É uma entidade. Mas é mesmo? Não, eu não conheço, mas pra ele devia ser. Eu fui conversar, para mim fazer uma cena do crime, eu procurei um pai de santo que eu conheço. Ele falou que não existe na Umbanda Chicão. Não mesmo. Não existe. Não Ele existe. falou, não é da Umbanda, Lore. Eu vou te explicar Nem o do motivo. Candomblé. E eu vou te explicar. Então existia uma imagem que era um tal de Chicão. Esse Chicão, ele chegava a levar na Globo, no camarim, e fazia orações. Então, a relação dele com essa religião, que eu não descobri qual é, era uma relação muito forte. Então o Chicão era uma pessoa mesmo. Não, era uma entidade, pô. Era uma entidade. Será que ele incorporava? Não sei. Mas existia, ele tinha uma estátua, que seria do Chicão, e ele tinha uma relação de devoção com o Chicão. Ele e a esposa. Os dois adoravam o Chicão. Mas alguém já viu essa estátua? Chegaram a ver na Globo. Olha. E ele falou pra ele, olha, se você quiser, você vai comigo no meu apartamento em Copacabana e nós vamos fazer uma oração com o Chicão pra te salvar. E como é que era essa estátua? Hã? Como é que era? Falaram? Não. Não consegui a imagem. Mas isso não era da Umbanda nem do Candomblé? Não é da Umbanda, eu vou te explicar de onde é. Bom, tudo bem. Então você tem um casal com uma religião. Ela, ciumenta, possessiva e grávida de 4 meses. E aí, ele foi gravar, no dia 28 de novembro de 1992, um dos últimos capítulos a novela estava terminando. Sim. Ele gravou, acabou a parte dele, ele volta para Copacabana e Daniela Pérez ficou lá gravando, porque o papel dela era maior. Sim. Ele pega a mulher, coloca na parte de trás do carro, cobre ela com um cobertor e ele volta para a Rede Globo. Então ela entrou com ele de carro, a mulher. Ela entrou no banco de trás escondida. E ela ficou lá, quietinha, e ele saiu, porque ele tinha livre acesso, ele era ator. E ele foi lá para conversar com a Daniela Pérez. Tá? Foi lá para conversar. E eles, saindo dos estúdios, tinha lá alguns fãs. E eles tiraram fotos, e eu tenho essa foto, coloquei na cena do crime, que é a última foto tirada da Daniela Pérez de um lado, ele do outro e o fã no meio. Eu acho que eu vi essa foto. Tá? Acho que eu cheguei a ver. E aí, Juliane Baza, ele se despede, aí tem versão dela, tem versão dele. Eles são tudo enrolados. Sim. Mas ela sai com o carro na frente, com Santana, e ele sai... Não, ela sai com o Escort, e ele sai com o Santana atrás. E rodaram 10 km. Um atrás do outro. Um atrás do outro.
Então acho que ela era esquema dele, os dois deviam sair. Aí o que aconteceu? Tipo, amante. Ele teria, uma das versões, dado uma fechada no carro dela num posto de gasolina e elas desceu. E aí ele teria dado um soco no rosto dela. Verdade, eu vi isso. Você ouviu? Testemunhas Eu falaram. tenho essa foto. É. Eu tenho essa foto, do roxo. Eu tenho essa foto. Tá aqui? Eu tenho. Cadê a foto? Bota aí, Fê, a foto pra gente. Essa foto ninguém tem, a gente conseguiu. Tá? Foto exclusiva, então. Do olho dela? É a foto dela falecida com o rosto aqui. Ah. Essa é a foto que ela foi encontrada num mato. Sim. Ok? Você veja que ela essa foto foi tirada no dia da No morte. dia, sim. Uhum. Foi no próprio dia que ela morreu, foi encontrado o corpo. Sim. Então ela levou um soco. E a polícia acredita, a versão da polícia, que é diferente da deles, que ela estava inconsciente por causa desse soco, e ela foi. E aí ele dirigindo um carro e a mulher dirigindo outro vão para um lugar de mata. Sim. E esse lugar de mata, ela foi colocada inconsciente nesse chão de mata à noite. Eu tenho essa foto. Tá? Eu tenho essa foto. Você trouxe pra gente? Olha aqui. Olha. Essa é a cena do crime. Dá pra ver que ela foi carregada mesmo, arrastada no caso, né? Tá? Tava Só que desmaiada. tem um detalhe que vocês vão ver. E aí é o fruto da minha pesquisa. Repara que o mato tá mais alto do lado e na área onde ela morre tá mais baixo. Sabe por quê? Porque tem um círculo. Tem um círculo. Então imagina que ela teria sido colocada num círculo que fizeram o quê? Antes do já dia. tinham preparado. Cortaram essa mata fazendo um círculo. Gente, então ela fazia parte do ritual. Era uma oferenda. E outra coisa, foi no dia 28 de dezembro de 1992, eu vou te dizer uma coisa, noite de lua cheia. E aí, eu procurei esse pai de santo que eu conheço, que eu queria entender isso. Ele falou, Lordelo, isso não é da Umbanda, não é do Candomblé. Não, tem nada a ver. Aí ele me explicou uma coisa que eu não sabia. Ele falou, Lordelo, as religiões africanas nunca tiveram tradição de sacrifício humano. Não existe. Não tem. Falou, o máximo que você encontra é sacrifício de animal. Sim. Aí ele falou para mim um termo que eu não conheci, fui pesquisar. Falou, Lordelo, na Idade Média, os rituais eram com sacrifício humano. E se tem um nome chamado santerismo. É santeria. Santeria. É a santeria. É a bruxaria satânica, sim. Santeria, que é a bruxaria satânica. E aí, qual que é a ideia? As conclusões, até que eu cheguei com esse pai de santo. A conclusão é o seguinte, falou, Lordelo, isso tinha muito na Idade Média. Isso foi acabando, e hoje, no mundo, você encontra em Cuba, México, sim. Encontra Argentina. Eu acho que tem nos Estados Unidos também, não tem? Estados Unidos, e também tem no Brasil pouco, mas tem. Nossa, aqui eu nunca vi lugar então, nenhum de se você pessoas pega falando. essa imagem de um círculo que eles chamam de círculo de fogo, e você coloca a mulher, a pessoa a ser sacrificada dentro daquele círculo. E aí, vocês vão ver algo que é impressionante. Eu consegui o laudo necroscópico, todo laudo necroscópico aparece o desenho de um ser humano com o local das facadas. Eu queria que vocês mostrassem. Aí que é a chave do negócio. Bota aí, Fê. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Coração, certo? 12 facadas. No mesmo lugar. No coração. Nossa. 12 facadas no coração. Teve uma punhalada na região da garganta e aqui no ombro umas lesões. Mas isso aqui, em formato de círculo. Então tinha o lugar certo para E eu furar. conversando com o médico legista, quando ele vê isso, a morte tradicional do ódio é o cara pegar e começar a Em vários esfaquear. lugares. Tá, mas não 12 num lugar só. Mas não, numa posição dessa. E ela foi encontrada no Desse chão. jeito, sim. Ou seja, a motivação seria, com esses indícios, de um satanismo, de um pacto brutal. Porque nem existe a pessoa matar outra dando 12 facadas no coração.
porra, Então, o coração é uma só e tchau. Faz porque não foi um sentido total. porque a pessoa Sim. descontrolada, por exemplo, o maníaco do Parque Trianon, ele começava a esfaquear Corpo inteiro. Qualquer lugar. totalmente fora Aleatoriamente. aleatório. Nesse caso, não. Ah, Uma tinha um coisa lugar Foi a certo. receita de Concentrada. bolo. É. E provavelmente ela estava desacordada, né? Desacordada. Porque senão não acertaria no mesmo Ué. lugar. Desacordada. Uhum. E aí, para vocês saberem como que esse crime foi descoberto, enquanto eles estão ali matando, fora da área onde deixaram os carros, um advogado que mora em frente num condomínio passou e viu um carro mal estacionado. Ele falou, esse carro deve ser roubado. Sim, eu vi isso. Aí ele chamou a... Ele anotou a É. placa do carro, depois ele ligou para a polícia. Ligou. Até aí, beleza. Aí, o Guilherme de Pádua e a mulher voltam pro carro Da Daniela. só que eles pegam fita isolante e adulteram a placa do carro da Daniela Pérez. Tá. E eles fogem para Copacabana. Bom, o advogado liga, falou, tem um carro ali, eu tô achando que o carro é suspeito. Só que quando ele viu, já estava com Ah, tá. então a placa não Já deu alterou, nada. sim. Mas o policial inteligente, ele identificou e chegou na placa certa. E aí o policial foi lá, uma viatura da Polícia Militar foi lá no local e encontrou, tarde da noite, aquele Santana novo, abandonado. Santana não. O carro dela era Escort. Escort, abandonado. Bom, aí a função do policial é ligar para a delegacia, mandar o guincho, recolher o carro. Até aí, não Sim. sabia o que estava acontecendo. Normal. E aí o policial está esperando o guincho. E eu descobri que o policial, andando ali um pouquinho, andar para lá, andar para cá, quando ele escorrega e cai, e quando ele olha, era uma moça morta que era a Daniela Pérez. Imagina pro cara ver. Tipo, e atriz famosa pra caramba na época. Não, mas Porra. demoraram pra E aí, ver que era ela Ali também, né? foram atrás de quem? Não, mas na hora Atrás deve ter imaginado que ela tinha sumido. Mas ainda não tinham reportado, eu acho, que o sumiço dela, bebê. Era muito em cima. Não, ainda. ele não tinha remoto, tinha ninguém ainda. sabia. Ninguém sabia que Ninguém tava sabia. Ah, então encontraram ela rápido, então. Não, Foi é que rápido. aconteceu. Depois de 2 horas, a mãe dela ligando para Daniela, ninguém atendia. E aí a mãe ligou pro Guilherme de Pádua. Falou, não, eu encontrei com a sua filha lá na Globo ele e fui deu de embora. doido. Uhum. Tanto é que ele foi no velório. Foi. Mas esse moleque também, pelo amor de Deus. Ele né? foi no Ele foi no velório velório, ele chorou, ele abraçou Chorou a do família, lado ele do abraçou o marido. do marido, que era É. o ator famoso da Globo, vivo ainda. Sim. Agora, bom, a polícia racha o crime, tá? Eles criaram uma versão tentando descarregar a culpa nele e tirar a esposa que era grávida. Tá? Só que isso não convenceu a polícia, não convenceu o Ministério Público e eles foram a julgamento. Nesse período, ela pede a separação. Ela presa no presídio feminino e ele preso no presídio masculino. Pede a separação, então eles foram para o tribunal já separados. Tá? Foram os dois condenados. Vocês não vão acreditar na época. Sabe qual foi a pena? Ah. Foi 12 anos. Sabe quanto tempo eles cumpriram? 6 anos estavam na rua, Os dois. os dois. 6 anos de pena 6 só. anos, gente. Olha como a nossa legislação era atrasada. Mas peraí, aí eles saíram, o que deu? Eles saíram. Ela voltou para o apartamento da mãe em Copacabana. Ele é mineiro. Ele volta para Minas. Ele virou pastor, bebê. E aí, em Minas, ele casa. sim. Primeiro ele casa uma vez, ficou uns anos casado, separou, casa a segunda vez, e aí ele vira pastor. Eu tenho até uma foto dele aí ministrando Sim, ele virou um culto. pastor. Olha lá. Jovem, porque ele teve Aí, pouco... saiu bem, né? Ó, nem tava com cara de acabado nem nada. Sim, ó. porque ele tinha uns 23 Faz anos. quantos anos isso? Essa foto aqui? Essa foto é de 1900 e... ano 2000. Ele já 2000 e morreu pouco. agora. Aí o que aconteceu? Dessa foto, que ele em tese virou pastor, constituiu uma família, um dia a mulher dele chega em casa, ele com pouca idade, infartou dentro da casa e morreu. Sim.
Morreu do nada. Morreu do nada. Chicão trouxe a conta. Será que o Chicão foi buscar ele? É. E a Faz esposa sentido. casou com o advogado, tirou o nome dela, que era muito conhecido, tem 2 filhos e toca a vida dela. Que loucura, né? E a Paula? Tá viva? A Paula Tomás, ela casou, Ah, ela tá. ela casou, tem 2 filhos, casou com o advogado, mora no mesmo apartamento. Sério? Na No mesmo mesma região. apartamento? É da mesma E região ela, que é. e ela nunca falou nada, doutor? do Nunca caso, quis falar nunca. nada, nunca quis falar nada. Ah, ela jogou pra cima dele. Nunca né? quis falar nada. Tentaram falar com ela mudou cabelo, quer dizer, ela tenta Aparência, passar. né? Então a gente resolveu ir atrás, por quê? Porque o Baza falou no começo, a minha intenção na cena do crime é ir na motivação. Sim. Tem que ter uma motivação. E essa história não foi divulgada, ninguém sabe Então essa sobre história, essa questão religiosa. e lá na cena do crime eu mostro mais vídeos e cenas que dá para perceber, na minha concepção, que houve um ritual de morte. É, isso não foi falado. Não foi algo simples. Ah, não. Foi matou por algo para fechar esse pacto que eles fizeram do amor deles, Sim, enfim. sim, foi alguma coisa assim. E só foi divulgado que era um crime por ciúme dela, enfim. Olha não que foi doideira. falado sobre essa questão aí do Mas foi um pacto. caso chocante, porque Muito. agora a Glória Pérez perdeu uma filha. Quer dizer, até hoje ela, quer dizer, ela É, muito No auge, né? no auge, É. uma menina linda. sim. E para quem tiver curiosidade, coloca lá a Daniela Pérez dançando. A menina era uma graça. É. Era uma artista. Na Ela época. era a estrela do Brasil naquela época, né? É isso, então Isso, muito agradecer legal. mais uma vez o doutor, que já é de casa já. Sempre que tiver casos novos aí em alta, Olha, a eu gente estou vai sem trazer. novidade, eu estou privilegiando vocês. Exato, o hein, doutor porque- vai vir, porque eu vai trouxe falar em desses primeira casos. mão. Não, é só casos Todos os bombados. casos novos que estiverem aí, estiverem alto, o doutor vai vir. Vamos falar desses casos e soltar Agora, o quanto antes para vocês. E ele tem o canal dele também. Na Isso. próxima vez, eu vou trazer 2 casos que eu já vou pôr no meu canal. É de arrepiar. Já que você falou que gosta de casos de Eu rituais adoro satânicos, essas coisas. né? talvez você não vai saber, existe o famoso caso dos Exmaculados de Altamira. Altamira é um lugar? Altamira é uma das principais cidades do Pará. Não conheço. Esmaculado é uma prática de sadismo aonde, após matar a vítima, você recorta o pênis do falecido. Gente, isso é muito coisa de filme. E tem um caso que eu pesquisei, é os Exmaculados de Altamira. Era um grupo de pessoas de uma seita religiosa satânica, aonde uma mulher que teria criado essa igreja, 2 médicos, 2 ex-policiais e mais um homem, eles tinham que fazer rituais satânicos, só que com crianças. Meu amigo. Eles chegaram a matar, num período, 7 crianças que apareceram esmaculadas, que é, além da morte, Sim. Sim, é retirar o pênis. Então, esse é um caso que eu vou trazer detalhes e fotos. traz. E o outro caso que é emblemático, como todos, é o Vampiro de Niterói. Esse eu também não conheço. Deixa eu já ouvi falar. O Vampiro de Niterói, Bebia sangue? um rapaz de 22 anos que tinha um prazer e um sadismo de matar crianças brancas entre 6 e 8 anos, matava de uma maneira, de uma violência atroz, e por último ele pegava um pedregulho, quebrava a cabeça da criança, Gente. ele levava Já. de uma jarrinha e ele escorria esse sangue, e depois de escorrer esse sangue, ele bebia esse sangue, que na loucura dele, dessa tradição, aí, desse Manter ele- ritual, ele ficaria Mais jovem jovem. como as crianças. E ele acreditava que matar as crianças era, porque ele tinha ouvido na igreja que ele frequentava, que crianças que morrem vão direto para o céu. Então, na cabeça Tá do libertando as Antia, crianças. Não tava fazendo ele nada estava errado. libertando as crianças e acredite se quiser, o Vampiro de Niterói, eu vou trazer aqui da próxima vez foto, ele está vivo num hospital psiquiátrico, Meu. porque ele foi considerado inimputável. E nesse período de cadeia, que já tem mais de 30 anos, ele está vivo. Ele tá há 30 anos já. Ele está. Em 2017, ele fugiu do hospital psiquiátrico. Matou alguém.
e eu vou contar quando eu vir Conta, aqui sim. o que ele fez. Aí a polícia prendeu ele em 4 dias, que é o vampiro de Niterói. Tá vendo? Tem gente que não tem que ir nem preso, tem que matar logo, que já A nasce já com próxima vez, defeito. então, já. Lordela, você traga só esses casos Casos de de- casos de satanismo, Casos de que doido. esses casos de terror são os Tem mais muitos, interessantes. tem muitos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sigam o Dr. Lordelo lá nas redes sociais. Deixa aí pro pessoal o seu canal, doutor. Vamos lá. Para quem gosta de história policial, você corre no YouTube Na Cena do Crime. O meu Instagram, o Jorge Lordelo Real, e o meu programa na Rede TV, que é o Operação de Risco, sexta-feira à noite, 22h40, e sábado, 22h10. Valeu, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários quem que vocês querem que sejam os próximos convidados. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.